O modelo de democracia que conhecemos, ele é sim inspirado na democracia grega antiga, mas já está bem distante daquele modelo desenvolvido pelos atenienses. Podemos dizer que a democracia como concebemos hoje foi constituída, foi forjada no período iluminista, pelos pensadores ditos liberais. E o liberalismo do século XVIII combatia essencialmente um tipo de governo que veio anterior a ele, o que a gente vai chamar de absolutismo monárquico. A frase que representa bem esse modelo é a frase de Luís XIV, o Rei Sol da França: "O Estado sou eu". Significa que todas as leis, todas as regras, todas as determinações estavam concentradas nas mãos do governante, que era considerado inspirado por Deus para as atitudes mais nobres e mais corretas. Essa visão de Estado corresponde também a uma organização política, social e econômica típica da época, entre os séculos XVI e XVIII. Nós estamos falando do que os franceses chamaram de Antigo Regime, um dos assuntos mais fáceis que pode cair nas provas de vestibular e no Enem. Presta bastante atenção que a partir de agora a gente vai falar então do Antigo Regime. A melhor forma de compreender o Antigo Regime é dividindo ele nas três grandes categorias que compõem esse cenário: a categoria política, a categoria social e a categoria econômica. Como uma das principais marcas do Antigo Regime é o absolutismo monárquico, então a gente vai começar falando da categoria política. A gente pode entender que o absolutismo monárquico é, na verdade, o resultado da formação das monarquias nacionais. Para quem lembra da característica ou do processo de formação das monarquias nacionais, vai conseguir compreender que o Estado se tornou forte e centralizado a partir de uma aliança entre o rei e a burguesia. O rei que tinha o poder tradicional e a burguesia que tinha a capital para ajudar o rei a financiar os seus exércitos. Assim, o rei se tornou o nobre mais forte e mais poderoso de todas as regiões, submeteu os demais nobres, centralizou o poder político, delimitou o território e criou um sistema burocrático administrativo para fazer funcionar a máquina do Estado, algo que durante o feudalismo estava completamente fragmentado. Pois bem, nesse momento, o Estado não tem limite para a sua concentração de poder. Eu posso dizer que o resultado da formação das monarquias nacionais é um Estado absolutamente centralizado, com o poder todo concentrado nas mãos do rei. Isso significa que quem cria a lei é o rei. Quem aplica a lei é o rei. Quem julga em caso de necessidade é o rei. Com algumas variáveis, França, Inglaterra, Portugal, Espanha e outros países, o absolutismo monárquico pode até contar com algum tipo de conselho ou algum tipo de grupo que está associado ao poder do rei. Mas, em última análise, a característica principal do absolutismo é o poder concentrado nas mãos do monarca. Agora é interessante pensarmos que, apesar desse poder concentrado nas mãos do monarca, a gente tem regras básicas que os governantes precisam seguir, que esses líderes hereditários, esses governantes hereditários têm que seguir. Afinal de contas, apesar do poder estar concentrado nas suas mãos, eles não podem ir contra as tradições. Quando fazem isso, correm sérios riscos de serem derrubados por outros nobres. Por mais que possa parecer impossível, o absolutismo monárquico não é um poder ilimitado. Eu diria que é um poder concentrado. E o poder do rei está acima de toda a sociedade. Mas quanto mais próximo da família real, maiores as chances de outra família disputar o poder para ocupar o cargo da monarquia. Pois bem, nesse primeiro momento, então, a gente pode entender politicamente o Antigo Regime como um sistema monárquico absolutista, onde o poder está todo concentrado nas mãos do governante, nas mãos do monarca. A gente também tem que compreender o Antigo Regime no seu aspecto social. Afinal de contas, a sociedade do período do Antigo Regime, que é esse que vai do século XVI até o século XVIII, ainda é muito herdeira da sociedade feudal medieval. Não quer dizer que o feudalismo ainda tem a mesma força. O que quer dizer, na verdade, é que a sociedade do Antigo Regime continua sustentada ou organizada em cima de camadas mais ou menos rígidas, que a gente chama de estamentos. E o que condiciona a
participação de cada indivíduo a um destes estamentos é o seu nascimento. Ou seja, ou a pessoa nasce dentro de uma classe, ou ela nasce dentro de outra classe. Não é um sistema rígido como o sistema de castas que nós vamos encontrar em algumas regiões do mundo, como na Índia. É um sistema de estamentos, onde a condição de nascimento determina praticamente toda a sua vida, ou pelo menos o status social que você vai ter durante a sua vida. Resumindo, é o seguinte: você pode ter nascido nobre e nesse caso você teve sorte. Ou você pode ter nascido não nobre e nesse caso você não teve muita sorte. Por mais que no final da Idade Moderna muitos burgueses enriquecidos buscassem comprar títulos de nobreza e tentaram se igualar aos nobres, por não possuírem tradição, nunca obtiveram o mesmo tipo de reconhecimento social. A divergência, a briga entre os nobres e os burgueses chega ao seu ponto máximo nas revoluções liberais burguesas. Mas isso é assunto para outro momento. Por enquanto a gente tem que compor o antigo regime. Então o antigo regime é composto politicamente por um poder centralizado nas mãos do rei, aquilo que a gente chama de absolutismo monárquico, e ele é composto socialmente por uma sociedade estamental aristocrática, onde a classe privilegiada é a nobreza. E se a gente pensar do ponto de vista econômico, a gente vai trazer um nome, uma denominação para esse sistema de organização político-econômica do Estado moderno, do Estado do antigo regime. E este nome é o mercantilismo. Qualquer pessoa que ouça a palavra mercantilismo pela primeira vez, inevitavelmente vai relacionar com a palavra mercado, mercantil, e de certa forma tem razão. Eu posso dizer que o mercantilismo é a fase primitiva do desenvolvimento do capitalismo. Aquilo que a gente chama de acumulação primitiva de capitais, onde ao longo de séculos os estados vão concentrar o poder, os estados vão ser os grandes empreendedores, os estados vão determinar todas as regras do desenvolvimento da economia. E com algumas diretrizes básicas, com algumas características fundamentais, o mercantilismo vai ser a base do desenvolvimento econômico dos séculos XVI até o século XVIII e XIX ainda, se a gente pensar no que sobrou do mercantilismo, principalmente no aspecto colonial. Então, o mercantilismo é o nome que a gente dá para um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas monarquias europeias durante a Idade Moderna, com o objetivo de acumular capital, de acumular riqueza, de ter riqueza nas mãos do Estado. Se pensarmos na prática, é bem fácil de imaginarmos esse Estado atuante, esse Estado forte do ponto de vista econômico. Basta citar o exemplo de Portugal. Portugal foi pioneiro nas navegações, e as navegações portuguesas são resultado principalmente da atuação da burguesia junto ao Estado português. A partir de 1385, depois da Revolução de Avis, quando Dom João, mestre de Avis, assume o trono em Portugal, com o apoio da Arraia Miúda, como era conhecida a parte mais baixa da sociedade, que ainda tinha capital ou que tinha algum tipo de riqueza, a burguesia portuguesa. Com este apoio, o rei português empreendeu as grandes navegações. Então, se pensarmos, quem é que organiza as expedições de navegação? O Estado português. Quem é que determina as regras e distribui direitos e títulos para os envolvidos? O Estado português. Quem é que acumula o capital a partir dos impostos ou através de exploração direta do comércio? O Estado português. Quem controla as companhias de comércio? O Estado português. Ou seja, é um exemplo real, é um exemplo concreto de como o Estado estava estreitamente ligado à prática econômica nessa fase do desenvolvimento inicial do capitalismo, o capitalismo mercantil, certo? E é por isso que neste momento a burguesia precisa do Estado. Neste primeiro momento de desenvolvimento do capital, a burguesia está atrelada ao Estado para conseguir colocar em prática os seus objetivos de acumulação. Isso vai durar aproximadamente 400 anos. Então nós já temos uma característica política do antigo regime, absolutismo monárquico, que é o poder concentrado nas mãos do rei. Nós já temos uma característica da sociedade do antigo regime, que é a sociedade estamental aristocrática. Estamental porque existe pouca mobilidade social, a condição de nascimento é que determina a característica, o status social daquele indivíduo. E aristocrática porque privilegia principalmente a aristocracia, que é a nobreza. E a gente também falou da característica econômica do antigo regime, que é o mercantilismo, o nome que a gente dá
para a prática destes estados modernos ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII principalmente. Para aprofundar um pouquinho mais, a gente tem que pensar sobre as características do mercantilismo, pois se são um conjunto de práticas desenvolvidas pelo Estado moderno durante o período do Antigo Regime, a gente precisa saber que práticas são essas. Então vamos pensar por partes. A primeira prática é aquela que já ficou óbvia na minha fala até agora. O Estado é um grande interventor na economia. O Estado é responsável por praticamente estabelecer todas as regras e todos os sistemas de desenvolvimento da economia. A gente vai chamar isso de intervencionismo estatal. Outra característica do mercantilismo é que todo o Estado vai tentar acumular muito mais riqueza do que escoar riqueza. E, na prática, significa exportar mais do que importar. A gente vai chamar isso de balança comercial favorável e várias estratégias vão ser utilizadas para manter uma balança comercial favorável. Um exemplo concreto é a história da França do Luís XIV, citada por mim na introdução do nosso vídeo. Luís XIV colocou na sua cabeça que a França seria a grande exportadora de estilo de vida, de padrões de consumo e de moda. Assim, as manufaturas francesas passaram a exportar artigos de luxo manufaturados de grande valor e assim conseguiram garantir uma balança comercial favorável por algum tempo. Mas a estratégia mais concreta e mais reta para estabelecer uma balança comercial favorável, desde essa época, tem sido a proteção alfandegária, o protecionismo alfandegário, ou seja, cobrar taxas alfandegárias de importação, dificultando a entrada de mercadorias. Outra característica do mercantilismo é a busca de metais preciosos. Durante a expansão do comércio, ainda no final da Idade Média, dentro da Europa, houve um escoamento de metais preciosos em direção ao Oriente. Portanto, a Europa estava com escassez de ouro e de prata. Então, a busca por metais preciosos passa a ser imperativa para que a Europa continue se desenvolvendo. E aí a gente chega no que vai contemplar praticamente todas as outras características, quer dizer, a ação do mercantilismo que acaba encontrando praticamente todos os seus objetivos. É o colonialismo, resultado das grandes navegações, a colonização da América, a exploração do continente africano e o comércio praticado tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Índico vai permitir à Europa a conseguir aquilo que tanto objetivava. Quer dizer, através de um sistema colonial, onde a colônia está submetida à metrópole, a Europa garante a acumulação de capital, seja através de uma balança comercial favorável, seja através das suas companhias de comércio e intervenções estatais, seja através de ter encontrado ouro ou prata nas suas colônias. Então, de certa forma, esse conjunto de práticas, o intervencionismo estatal, uma balança comercial favorável, apoiada por uma taxa que estabelece protecionismo alfandegário, sustentado por um sistema de colonização em que se encontram metais preciosos, assim, com este conjunto de características, a gente compõe o mercantilismo. E para a gente não se perder, então, nós estamos falando do Antigo Regime, que é o grande sistema que compõe essa parte da história, séculos XVI ao século XVIII, que politicamente é estabelecido através do absolutismo monárquico, que do ponto de vista da sociedade estabelece uma sociedade estamental que privilegia a nobreza, e que do ponto de vista econômico é sustentado no mercantilismo, o Estado controlando praticamente todos os aspectos da economia com o objetivo dessas monarquias acumularem capital, se entesourarem, como a gente vai encontrar expressões tanto nos textos quanto nas provas. Agora, ainda falando sobre o mercantilismo, a gente pode pegar um detalhe interessante, que é como algumas nações europeias estabeleceram o seu próprio estilo de mercantilismo. Então eu vou citar aqui os principais modelos de mercantilismo da Europa moderna. Começando pelo modelo da França, que eu acabei de citar, que é do Luís XIV, interessado em promover na França o desenvolvimento das manufaturas de luxo, de artigos de luxo. Luís XIV, com seu ministro Colbert, criou o que ficou conhecido como colbertismo. É uma espécie de industrialismo onde se privilegia a fabricação de objetos de luxo. Claro, estamos falando de século XVI, XVII e no início do século XVIII,
Portanto, o mercantilismo francês não é ainda a indústria. A gente vai usar a expressão manufatura. São pequenas fabriquetas, mas onde tudo é feito à mão, ok? Para ser indústria, dentro do conceito de indústria, a gente tem que ter máquinas. Mas vamos adiante. Então, o tipo de mercantilismo francês é o colbertismo ou industrialismo. Se pensarmos na Inglaterra, uma grande potência em ascensão no século XVIII, que só vai chegar à sua hegemonia de vez no século XIX, a Inglaterra passa, durante a era da Rainha Elizabeth, que é justamente esse período que nós estamos falando, que é o período do absolutismo monárquico e do mercantilismo. Na época da Rainha Elizabeth, a Inglaterra investe pesadamente em navegação, especificamente na atuação dos piratas contratados pela coroa. A gente vai chamar isso de atividade corsária ou corso. Um pirata recebe uma carta de corso, que é uma espécie de autorização que Sua Majestade dá para a prática de saques, pilhagens, roubos. A Inglaterra, durante a era da Rainha Elizabeth, vai atacar principalmente a região do Caribe, onde circulam os galeões espanhóis carregados de ouro e prata vindo das Américas. Então, o tipo de mercantilismo que nós vamos encontrar na Inglaterra se chama comercialismo, porque investe no comércio marítimo, mas o nome comércio é um eufemismo para pirataria. E assim a Inglaterra vai acumular grande quantidade de capital para lá adiante começar a sua revolução industrial. Um outro tipo de mercantilismo nós vamos encontrar na Espanha. Esse mercantilismo é chamado de metalismo ou bulionismo. O metalismo consiste em acumular metais preciosos em grande quantidade. E por que a Espanha é o país que mais é característico, ou que mais tem essa característica no seu mercantilismo? Porque a Espanha teve a vantagem, a sorte de chegar e conquistar territórios ricos em metais preciosos. Seja no México, seja na Bolívia, a quantidade de ouro e prata que foi parar nos cofres espanhóis permitiu aos espanhóis focarem todo o seu mercantilismo na acumulação de metais preciosos. Então o mercantilismo espanhol a gente chama de metalismo ou bulionismo. E existe ainda um outro tipo de mercantilismo que vai ser feito através da associação de pequenas cidades. Isso porque em alguns lugares onde não havia governos centralizados, monarquias centralizadas, como é o caso dos estados germânicos, a região germânica era composta de pequenos estados semifeudais, e pela ausência de um estado centralizado, os governantes, ou melhor dizendo, os comerciantes, tiveram que se associar, formando câmaras de comerciantes para facilitar o desenvolvimento econômico. Por isso a gente vai encontrar nos estados germânicos o que a gente conhece como o camaralismo, um tipo de mercantilismo que associa governantes de algumas regiões específicas e até mesmo algumas cidades independentes. Por fim, a gente não pode deixar de lado o mercantilismo praticado nas Províncias Unidas, o que chamaríamos hoje de Países Baixos, ou que virou mais tarde Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Essa região, que se confunde com a região de Flandres, no norte da França, praticavam os dois tipos de mercantilismo. O industrialismo, que era típico da França, e o comercialismo, que era típico da Inglaterra. O último aspecto do antigo regime, que é muito importante ser ressaltado, são os teóricos que defendiam o sistema dentro desse modelo. Normalmente são pensadores da área da política e da filosofia que vão usar os diversos argumentos para compreender ou para justificar esse tipo de poder centralizado na mão do governante. Eu gostaria de citar aqui pelo menos 4 teóricos importantes. O primeiro não é exatamente um defensor do absolutismo, mas a sua obra acaba servindo de manual prático para aquele governante que quer se manter no poder. Ele é o italiano Nicolau Maquiavel e ele escreve a obra O Príncipe. Nessa obra, que foi endereçada, que foi direcionada a Lourenço de Médicis, Maquiavel busca dar orientações de como agir de forma prática, pragmática. Uma das grandes características do príncipe é a separação da moral e da política, de maneira que o príncipe, o governante, ele não está sujeito às mesmas normas morais que o restante da sociedade. Portanto, é daí que surge aquela frase, que é na verdade uma interpretação sobre a obra do Nicolau Maquiavel, que diz que os fins justificariam os meios. Um outro teórico que defende o absolutismo é Thomas Hobbes. Ele escreve o Leviatã, e o pressuposto que ele usa para construir o seu pensamento a favor do absolutismo é a ideia de que o homem é predador de si mesmo. O homem é o lobo do próprio homem.
Sendo assim, precisaria de um Estado forte, centralizado, capaz de concentrar todas as forças e controlar a sociedade, evitando que o homem destrua a si mesmo e aos outros. Claro que o Leviatã, que é a representação simbólica desse Estado, ele acaba se transformando numa instituição extremamente centralizadora, concentrada. Mas basicamente a justificativa do Hobbes é essa de que o homem é predador de si mesmo. A gente ainda vai encontrar dois franceses, Jean Bodin e Jacques Bossuet. Embora sejam escritores independentes, a base do pensamento dos dois é muito semelhante. Acreditam os dois que o poder dos reis e das monarquias vem da origem divina deste poder. É como se fosse vontade de Deus e, de acordo com as Sagradas Escrituras, que esses governantes deveriam estar à frente da sociedade. Temos um governo hereditário, um governo que passa de geração em geração e que seria justificado pela vontade de Deus, pela vontade divina. Então, compreendendo que esses teóricos, Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Jacques Bossuet e Thomas Hobbes, justificam através de termos teóricos esse sistema, a gente vai ter o funcionamento do absolutismo durante praticamente 400 anos. Gostaria de colocar um representante a mais nessa história, que é o Hugo Grotius, que é mais lembrado por ser o pai das relações internacionais, da diplomacia, porque o Hugo Grotius tem um argumento muito interessante quando se refere à necessidade do poder estar centralizado nas mãos do governante. Basicamente, o Hugo Grotius afirma que se o governante tiver que diluir o seu poder, ou se ele tiver que buscar autorizações de outras instituições dentro do próprio Estado para tomar suas atitudes, ele não tem como negociar com outros reinos. Como é que um rei, na visão de Hugo Grotius, vai se sentar diante de outro rei e negociar com ele, se a todo momento ele precisa ter a autorização das outras instituições do seu Estado? Então, por isso, ele acredita que o poder centralizado na mão do rei é uma das alternativas, aliás, seria a principal forma de organização do poder. Então, assim, pensando o antigo regime dentro do seu aspecto político, absolutismo monárquico, econômico, mercantilismo e social, a sociedade estamental aristocrática, a gente tem este cenário onde se desenvolvem as monarquias inglesa, francesa, portuguesa, espanhola e aos poucos os países que vão se desdobrando, se transformando em reinos também. É o caso da monarquia da Holanda, mais posteriormente outros pequenos reinos que vão se tornando independentes. E a gente pode dizer que esse sistema, estilo monárquico, estilo absolutista, existiu até muito pouco tempo. Na Revolução Russa de 1917, as características políticas do governo dos czares da Rússia eram muito semelhantes ao absolutismo monárquico do século XVI, XVII e XVIII. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido este assunto que é muito simples, o antigo regime. Até a próxima. Bye.